Decreto Apostolicam Actuositatem, sobre o apostolado dos leigos. Proêmio, importância e atualidade do apostolado dos leigos na vida da Igreja. 1. O Sagrado Concílio, desejando tornar mais intensa a atividade apostólica do povo de Deus, volta-se com muito empenho para os cristãos leigos, cujas funções próprias e indispensáveis na missão da Igreja já em outros lugares recordou. 2. Com efeito, o apostolado dos leigos, que deriva da própria vocação cristã, jamais poderá faltar na Igreja. A mesma Sagrada Escritura demonstra abundantemente como foi espontânea e frutuosa esta atividade no começo da Igreja. Confira Atos 11, 19 a 21, 18, 26, Romanos 16, 1 a 16, Filipenses 4, 3. Os nossos tempos, porém, não exigem um menor zelo dos leigos, mas ainda, as condições atuais exigem deles absolutamente um apostolado cada vez mais intenso e mais universal. Com efeito, o aumento crescente da população, o progresso da ciência e da técnica, as relações mais estreitas entre os homens, não só dilataram imensos campos do apostolado dos leigos, em grande parte acessíveis só a eles, mas também suscitaram novos problemas que reclamam a sua atenção interessada e o seu esforço. Este apostolado torna-se tanto mais urgente quanto a autonomia de muitos sectores da vida humana, como é justo, aumentou, por vezes com um certo afastamento da ordem ética e religiosa e com grave perigo para a vida cristã. Além disso, em muitas regiões onde os sacerdotes são demasiado poucos ou, como acontece por vezes, são privados da liberdade de ministério, a Igreja dificilmente poderia estar presente e ativa sem o trabalho dos leigos. Sinal desta múltiplice e urgente necessidade é a evidente atuação do Espírito Santo que hoje torna os leigos cada vez mais conscientes da própria responsabilidade e por toda parte os anima ao serviço de Cristo e da Igreja. 3. No presente decreto, o concílio entende ilustrar a natureza, a índole e a variedade do apostolado dos leigos, bem como enunciar os princípios fundamentais e dar as orientações pastorais para o seu mais eficaz exercício. Tudo isto deverá servir de norma na revisão do direito canônico na parte que diz respeito ao apostolado dos leigos. Capítulo e a vocação dos leigos ao apostolado. Participação dos leigos na missão da Igreja. 2. A Igreja nasceu para tornar todos os homens participantes da redenção salvadora. E, por eles, ordenar efetivamente a Cristo o universo inteiro, dilatando pelo mundo seu reino para a glória de Deus Pai. Toda atividade do corpo místico que a este fim se oriente, chama-se apostolado. A Igreja exerceu de diversas maneiras, por meio de todos os seus membros, já que a vocação cristã é também, por sua própria natureza, vocação ao apostolado. Do mesmo modo que num corpo vivo nenhum membro tem um papel meramente passivo, mas antes, juntamente com a vida do corpo, também participa na sua atividade, assim também no corpo de Cristo, que é a Igreja. Todo o corpo cresce segundo a operação própria de cada um dos seus membros. Efésios 4, 16. Mais ainda, é tanta neste corpo a conexão e coesão dos membros, confira Efésios 4, 16, que se deve dizer que não aproveita nem à Igreja nem a si mesmo aquele membro que não trabalhar para o crescimento do corpo, segundo a própria capacidade. Existe na Igreja diversidade de funções, mas unidade de missão. Aos apóstolos e seus sucessores, confiou Cristo a missão de ensinar, santificar e governar em seu nome e com o seu poder. Mas os leigos, dado que são participantes do mundo sacerdotal, profético e real de Cristo, têm um papel próprio a desempenhar na missão do inteiro povo de Deus, na Igreja e no mundo. 2. Exercem, com efeito, apostolado com a sua ação para evangelizar e santificar os homens e para impregnar e aperfeiçoar a ordem temporal com o espírito do Evangelho,
Deste modo, a sua atividade nesta ordem dá claro testemunho de Cristo e contribui para a salvação dos homens. E sendo próprio do estado dos leigos viver no meio do mundo e das ocupações seculares, eles são chamados por Deus para, cheios de fervor cristão, exercerem como fermento o seu apostolado no meio do mundo. Fundamentos do apostolado dos leigos 3. O dever e o direito ao apostolado advêm aos leigos da sua mesma união com Cristo cabeça. Com efeito, inseridos pelo batismo no corpo místico de Cristo, e robustecidos pela confirmação com a força do Espírito Santo, é pelo Senhor mesmo que são destinados ao apostolado. São consagrados em ordem a um sacerdócio real e um povo santo, confiram Pedro 2, 4-10, para que todas as suas atividades sejam oblações espirituais e por toda a terra deem testemunho de Cristo. E os sacramentos, sobretudo a Sagrada Eucaristia, comunicam e alimentam neles aquele amor que é a alma de todo o apostolado. 3. O apostolado exercita-se na fé, na esperança e na caridade, virtudes que o Espírito Santo derrama no coração de todos os membros da Igreja. Mas o preceito do amor, que é o maior mandamento do Senhor, estimula todos os fiéis a que procurem a glória de Deus, pelo advento do seu reino, e a vida eterna para todos os homens, de modo que eles conheçam o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, seu enviado. Confira João 17, 3. A todos os fiéis incumbe, portanto, o glorioso encargo de trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens em toda a terra. O Espírito Santo, que opera a santificação do povo de Deus por meio do ministério e dos sacramentos, concede também aos fiéis, para exercerem este apostolado, dons particulares. Confiram Coríntios 12, 7, distribuindo-os por cada um conforme lhe apraz, 1 Coríntios 12, 11, a fim de que cada um ponha ao serviço dos outros a graça que recebeu e todos atuem, como bons administradores da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4, 10, para a edificação, no amor, do corpo todo. Confira Efésios 4, 1. A recepção destes carismas, mesmo dos mais simples, confere a cada um dos fiéis o direito e o dever de os atuar na Igreja e no mundo, para bem dos homens e edificação da Igreja, na liberdade do Espírito Santo, que sopra onde quer. João 3, 8, e, simultaneamente, em comunhão com os outros irmãos em Cristo, sobretudo com os próprios pastores. A estes compete julgar da sua autenticidade e exercício ordenado, não de modo a apagarem o espírito, mas para que tudo apreciem e retenham o que é bom. Confiram Tessalonicenses 5, 12.19.21, 4. A espiritualidade dos leigos em ordem ao apostolado. 4. A fonte e origem de todo o apostolado da Igreja é Cristo, enviado pelo Pai. Sendo assim, é evidente que a fecundidade do apostolado dos leigos depende da sua união vital com Cristo, segundo as palavras do Senhor: aquele que permanece em mim e em quem eu permaneço, esse produz muito fruto, pois, sem mim, nada podeis fazer. João 15, 5. Esta vida de íntima união com Cristo na Igreja é alimentada pelos auxílios espirituais comuns a todos os fiéis e, de modo especial, pela participação ativa na Sagrada Liturgia. 5. E os leigos devem servir-se deles de tal modo que, desempenhando corretamente as diversas tarefas terrenas nas condições ordinárias da existência, não separem da própria vida a união com Cristo, mas antes, realizando a própria atividade segundo a vontade de Deus, nela cresçam. É por este caminho que os leigos devem avançar na santidade com entusiasmo e alegria, esforçando-se por superar as dificuldades com prudência e paciência. 6. Nem os cuidados familiares nem outras ocupações profanas devem ser alheias à vida espiritual, conforme aquele ensinamento do apóstolo: tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras,
tudo seja em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3:17. Esta vida exige o exercício constante da fé, da esperança e da caridade. Só com a luz da fé e a meditação da Palavra de Deus pode alguém reconhecer sempre e em toda parte a Deus no qual vivemos, nos inovemos e existimos. Atos 17:28. Procurar em todas as circunstâncias a sua vontade, ver Cristo em todos os homens, quer chegados quer estranhos, julgar retamente do verdadeiro sentido e valor das realidades temporais, em si mesmas e em ordem ao fim do homem. Aqueles que possuem tal fé, vivem na esperança da manifestação dos filhos de Deus, lembrados da cruz e da ressurreição do Senhor. Na peregrinação que é a presente vida, escondidos com Cristo em Deus e libertados da escravidão das riquezas, ao mesmo tempo que tendem para aqueles bens que permanecem eternamente, dedicam-se generosa e inteiramente a dilatar o reino de Deus e informar e atuar com o espírito cristão a ordem temporal. No meio das adversidades desta vida, encontram força na esperança, sabendo que os sofrimentos presentes não têm comparação com a glória futura que em nós se manifestará. Romanos 8:18. Impelidos pela caridade que vem de Deus, praticam o bem com relação a todos, sobretudo para com os irmãos na fé. Confira Gálatas 6:10, despojando-se de toda malícia e engano, hipocrisias, invejas e toda a espécie de maledicências. 1 Pedro 2:1, e assim atraem a Cristo todos os homens. O amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Romanos 5:5, toma os leigos capazes de exprimir em verdade, na própria vida, o espírito das bem-aventuranças. Seguindo a Cristo pobre, nem se deixam abater com a falta dos bens temporais nem se exaltam com a sua abundância, imitando a Cristo humilde, não são cobiçosos da glória vã. Confira Gálatas 5:26, mas procuram mais agradar a Deus que aos homens, sempre dispostos a deixar tudo por Cristo. Confira Lucas 14:26, e a sofrer perseguição pela justiça. Confira Mateus 5:10, lembrados da palavra do Senhor, se alguém quiser seguir-me, abnegue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Finalmente, fomentando entre si a amizade cristã, prestam-se mutuamente ajuda em todas as necessidades. Esta espiritualidade dos leigos deverá assumir características especiais, conforme o estado de matrimônio e familiar, de celibato ou viuvez, situação de enfermidade, atividade profissional e social. Não deixem, por isso, de cultivar assiduamente as qualidades e dotes condizentes a essas situações, e utilizar os dons por cada um recebidos do Espírito Santo. Além disso, aqueles leigos que, seguindo a própria vocação, se alistaram em alguma das associações ou institutos aprovados pela Igreja, devem de igual modo esforçar-se por assimilar as características da espiritualidade que lhes é própria. Tenham também em muito apreço a competência profissional, o sentido do família e o sentido cívico e as virtudes próprias da convivência social, como a honradez, o espírito de justiça, a sinceridade, a amabilidade, a fortaleza de ânimo, sem as quais também se não pode dar uma vida cristã autêntica. O modelo perfeito desta vida espiritual e apostólica é a bem-aventurada Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, levando, na terra, uma vida semelhante a todo o momento se mantinha unida a seu Filho e de modo singular cooperou na obra do Salvador. Agora, elevada ao céu, cuida com amor materno dos irmãos de seu Filho que, entre perigos e angústias, peregrinam ainda na terra, até chegarem à pátria bem-aventurada. 7. Prestem-lhe todos um culto cheio de devoção e confiem à sua solicitude materna a própria vida e apostolado. Capítulo 2. Os fins do apostolado dos leigos. Introdução.
A obra de Cristo e da Igreja. 5. A obra redentora de Cristo, que por natureza visa salvar os homens, compreende também a restauração de toda a ordem temporal. Daí que a missão da Igreja consiste não só em levar aos homens a mensagem e a graça de Cristo, mas também em penetrar e atuar com o espírito do Evangelho às realidades temporais. Por este motivo, os leigos, realizando esta missão da Igreja, exercem o seu apostolado tanto na Igreja como no mundo, tanto na ordem espiritual como na temporal. Estas ordens, embora distintas, estão de tal modo unidas no único desígnio divino que o próprio Deus pretende reintegrar, em Cristo, o universo inteiro, numa nova criatura, de um modo incoativo na terra, plenamente no último dia. O leigo, que é simultaneamente fiel e cidadão, deve sempre guiar-se, em ambas as ordens, por uma única consciência, a cristã. O apostolado para evangelização e santificação do mundo. 6. A missão da Igreja tem como fim a salvação dos homens, a alcançar pela fé em Cristo e pela sua graça. Por este motivo, o apostolado da Igreja e de todos os seus membros ordena-se, antes de mais, a manifestar ao mundo, por palavras e obras, a mensagem de Cristo, e a comunicar a sua graça. Isto realiza-se sobretudo por meio do ministério da palavra e dos sacramentos, especialmente confiado ao clero, no qual também os leigos têm grande papel a desempenhar, para se tornarem cooperadores da verdade. 3 João 8. É sobretudo nesta ordem que o apostolado dos leigos e o ministério pastoral se completam mutuamente. Inúmeras oportunidades se oferecem aos leigos para exercerem o apostolado de evangelização e santificação. O próprio testemunho da vida cristã e as obras, feitas com espírito sobrenatural, têm eficácia para atrair os homens à fé e a Deus. Diz o Senhor, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, de modo que vejam as vossas boas obras e deem glória ao vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:16. Este apostolado, contudo, não consiste apenas no testemunho da vida. O verdadeiro apóstolo busca ocasiões de anunciar Cristo por palavra, quer aos não crentes para levá-los à fé, quer aos fiéis, para os instruir, confirmar e animar a uma vida fervorosa. Com efeito, o amor de Cristo estimula-nos. 2 Coríntios 5:14, e devem encontrar eco no coração de todos aquelas palavras do apóstolo: ai de mim, se não prego o Evangelho. 1 Coríntios 9:16. E dado que no nosso tempo surgem novos problemas e se difundem gravíssimos erros que ameaçam subverter a religião, a ordem moral e a própria sociedade humana, este sagrado concílio exorta ardentemente os leigos a que, na medida da própria capacidade e conhecimentos, desempenhem com mais diligência a parte que lhes cabe na elucidação, defesa e reta aplicação dos princípios cristãos aos problemas desse nosso tempo, segundo a mente da Igreja. Instauração cristã da ordem temporal. 7. A vontade de Deus com respeito ao mundo é que os homens, em boa harmonia, edifiquem a ordem temporal e aperfeiçoem constantemente todas as realidades que constituem a ordem temporal: os bens da vida e da família, a cultura, os bens econômicos, as artes e profissões, as instituições políticas, as relações internacionais e outras semelhantes, bem como a sua evolução e progresso não só são meios para o fim último do homem, mas possuem valor próprio, que lhes vem de Deus, quer consideradas em si mesmas, quer como partes da ordem temporal total, e viu Deus todas as coisas que fizera, e eram todas muito boas. Gênesis 1:31. Esta bondade natural das coisas adquire uma dignidade especial pela sua relação com a pessoa humana, para cujo serviço foram criadas. Finalmente, aprove a Deus reunir todas as coisas em Cristo, quer as naturais quer as sobrenaturais, de modo que em todas ele tenha o primado. Colossenses 1:18. Mas este destino,
não só não priva a ordem temporal da sua autonomia, dos seus fins próprios, das suas leis, dos seus recursos, do seu valor para bem dos homens, mas antes aperfeiçoa na sua consistência e dignidade próprias, ao mesmo tempo que a ajusta à vocação integral do homem na terra. O uso das coisas temporais foi, no decurso da história, manchado com graves abusos. É que os homens, atingidos pelo pecado original, caíram muitas vezes em muitos erros acerca do verdadeiro Deus, da natureza do homem e dos princípios da lei moral. Daí a corrupção dos costumes e das instituições humanas, daí a pessoa humana tantas vezes conculcada. Também em nossos dias, não poucos, confiando em excesso no progresso das ciências naturais e da técnica, caem numa espécie de idolatria das coisas materiais, das quais em vez de senhores se tornam escravos. Toda a Igreja deve trabalhar por tornar os homens capazes de edificar retamente a ordem temporal e de a ordenar, por Cristo, para Deus. Aos pastores compete propor claramente os princípios relativos ao fim da criação e ao uso do mundo e proporcionar os auxílios morais e espirituais para que a ordem temporal se edifique em Cristo. Quanto aos leigos, devem eles assumir como encargo próprio seu essa edificação da ordem temporal e agir nela de modo direto e definido, guiados pela luz do Evangelho e a mente da Igreja e movidos pela caridade cristã. Enquanto cidadãos, cooperar com os demais com a sua competência específica e a própria responsabilidade, buscando sempre e em todas as coisas a justiça do reino de Deus. A ordem temporal deve ser construída de tal modo que, respeitadas integralmente as suas leis próprias, se torne, para além disso, conforme aos princípios da vida cristã, de modo adaptado às diferentes condições de lugares, tempos e povos. Entre as atividades deste apostolado sobressai a ação social dos cristãos, a qual o Sagrado Concílio deseja que hoje se estenda a todos os domínios temporais, sem exceptuar o da cultura. 2. A ação caritativa como distintivo do apostolado cristão. 8. Toda atividade apostólica deve fluir e receber força da caridade. Algumas obras, porém, prestam-se, por sua própria natureza, a tornarem-se viva expressão dessa caridade. Cristo quis que elas fossem sinais da sua missão messiânica. Confira Mateus 11, 4-5. O maior mandamento da lei é amar a Deus de todo o coração, e ao próximo como a si mesmo. Confira Mateus 22, 37-40. Cristo fez deste mandamento do amor para com o próximo seu mandamento, e enriqueceu-o com novo significado, identificando-se aos irmãos como objeto da caridade, dizendo: sempre que o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Mateus 25, 40. Com efeito, assumindo a natureza humana, ele uniu a si como família, por uma certa solidariedade sobrenatural, todos os homens e fez da caridade o sinal dos seus discípulos. Com estas palavras, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 35. A Santa Igreja, assim como nos seus primeiros tempos, juntando a ágape à ceia eucarística, se mostrava toda unida à volta de Cristo pelo vínculo da caridade, assim em todos os tempos se pode reconhecer por este sinal do amor. E alegrando-se com as realizações alheias, ela reserva para si, como dever e direito próprios, que não pode alinear, as obras de caridade. Por isso, a misericórdia para com os pobres e enfermos e as chamadas obras de caridade e de mútuo auxílio para socorrer as múltiplas necessidades humanas são pela Igreja honradas de modo especial. 3. Estas atividades e obras tornaram-se muito mais urgentes e universais no nosso tempo, em que os meios de comunicação são mais rápidos, em que quase se venceu a distância entre os homens e os habitantes de toda a terra se tornaram membros em certo modo de uma só família. A atividade caritativa, hoje,
pode e deve atingir as necessidades de todos os homens. Onde quer que se encontrem homens a quem faltam sustento, vestuário, casa, remédios, trabalho, instrução, meios necessários para levar uma vida verdadeiramente humana, afligidos pelas desgraças ou pela doença, sofrendo exílio ou a prisão, aí os deve ir buscar e encontrar a caridade cristã, consolar com muita solicitude e ajudar com os auxílios prestados. Esta obrigação incumbe antes de mais aos homens e povos que desfrutam de condição próspera. 4. Para que este exercício da caridade seja e apareça acima de toda suspeita, considere-se no próximo a imagem de Deus, para o qual foi criado, veja-se nele a Cristo, a quem realmente se oferece tudo o que ao indigente se dá, atenda-se com grande delicadeza à liberdade e dignidade da pessoa que recebe o auxílio, não se deixe manchar a pureza de intenção com qualquer busca do próprio interesse ou desejo de domínios. 5. Satisfaçam-se antes de mais as exigências da justiça, nem se ofereça como dom da caridade aquilo que já é devido a título de justiça, suprimam-se as causas dos males, e não apenas os seus efeitos, e de tal modo se preste a ajuda que os que a recebem se libertem a pouco e pouco da dependência alheia e se bastem a si mesmos. Tenham, por isso, os leigos em grande apreço e ajudem quanto possam as obras caritativas e as iniciativas de assistência social, quer privadas quer públicas, e também internacionais, que levam auxílio eficaz aos indivíduos e aos povos necessitados, cooperando neste ponto com todos os homens de boa vontade. 6. Capítulo 3. Os vários campos do apostolado. Introdução. Vários campos do apostolado dos leigos. A Igreja. 9. Os leigos exercem o seu apostolado multiforme tanto na Igreja como no mundo. Em ambos os planos se abrem vários campos de atividade apostólica de que queremos aqui lembrar os principais. São as comunidades eclesiais, a família, a juventude, o meio social, as ordens nacional e internacional. E como hoje a mulher tem cada vez mais parte ativa em toda a vida social, é da maior importância que ela tome uma participação mais ampla também nos vários campos do apostolado da Igreja. 10. Porque participam no mundo sacerdotal, profético e real de Cristo. Tem os leigos parte ativa na vida e ação da Igreja. A sua ação dentro das comunidades eclesiais é tão necessária que, sem ela, o próprio apostolado dos pastores não pode conseguir, a maior parte das vezes, todo o seu efeito. Porque os leigos com verdadeira mentalidade apostólica, à imagem daqueles homens e mulheres que ajudavam Paulo na propagação do Evangelho, confira Atos 18, 20, Romanos 16, 3. Suprem o que falta a seus irmãos e revigoram o espírito dos pastores e dos outros membros do povo fiel. Confiram Coríntios 16, 1718. Pois eles, fortalecidos pela participação ativa na vida litúrgica da comunidade, empenham-se nas obras apostólicas da mesma, conduzem à Igreja os homens que porventura andem longe, cooperam intensamente na comunicação da Palavra de Deus, sobretudo pela atividade catequética, e tornam mais eficaz, com o contributo da sua competência, a cura de almas e até a administração dos bens da Igreja. A paróquia dá-nos um exemplo claro de apostolado comunitário porque congrega numa unidade toda a diversidade humana que aí se encontra e a insere na universalidade da Igreja. 1. Acostumem-se os leigos a trabalhar na paróquia intimamente unidos aos seus sacerdotes. 2. A trazer para a comunidade eclesial os próprios problemas e os do mundo e as questões que dizem respeito à salvação dos homens, para que se examinem e resolvam no confronto de vários pareceres. Acostumem-se, por fim, a prestar auxílio a toda a iniciativa apostólica e missionária da sua comunidade eclesial na medida das próprias forças. Cultivem o sentido de diocese, de que a paróquia é como que uma célula, e estejam sempre prontos,
a voz do seu pastor, a somar as suas forças às iniciativas diocesanas. Mas, para responder às necessidades das cidades e das regiões rurais. 3. Não confinem a sua cooperação dentro dos limites da paróquia ou da diocese, mas esforcem-se por estendê-la aos campos interparoquial, interdiocesano, nacional ou internacional. Tanto mais que a crescente migração de povos, o incremento de relações mútuas e a facilidade de comunicações já não permitem que parte alguma da sociedade permaneça fechada em si. Assim devem interessar-se pelas necessidades do povo de Deus disperso por toda a terra. Em primeiro lugar, façam suas as obras missionárias, prestando auxílios materiais ou mesmo pessoais, pois é dever e honra dos cristãos restituir a Deus parte dos bens que dele recebem. A família. 11. O Criador de todas as coisas constituiu o vínculo conjugal princípio e fundamento da sociedade humana e fê-lo, por sua graça, sacramento grande em Cristo e na Igreja. Confira Efésios 5, 32. Por isso, o apostolado conjugal e familiar tem singular importância tanto para a Igreja como para a sociedade civil. Os esposos cristãos são cooperadores da graça e testemunhas da fé um para com o outro, para com os filhos e demais familiares. Eles são os primeiros que anunciam aos filhos a fé e os educam. Formam-nos, pela palavra e pelo exemplo, para a vida cristã e apostólica. Ajudam-nos com prudência a escolher a sua vocação e fomentam com todo cuidado a vocação de consagração porventura neles descoberta. Foi sempre dever dos esposos e hoje é a maior incumbência do seu apostolado, manifestar e demonstrar, pela sua vida, a indissolubilidade e a santidade do vínculo matrimonial. Afirmar vigorosamente o direito e o dever próprio dos pais e tutores de educar cristãmente os filhos, defender a dignidade e legítima autonomia da família. Cooperem, pois, eles e os outros cristãos, com os homens de boa vontade para que estes direitos sejam integralmente assegurados na legislação civil. No governo da sociedade, tenham-se em conta as necessidades familiares quanto à habitação, educação dos filhos, condições de trabalho, seguros sociais e impostos. Ao regulamentar a migração, salve-se sempre a convivência doméstica. 4. Foi a própria família que recebeu de Deus a missão de ser a primeira célula vital da sociedade. Cumprirá essa missão de se mostrar, pela piedade mútua dos seus membros e pela oração feita a Deus em comum, como que o santuário doméstico da Igreja. Se toda a família se inserir no culto litúrgico da Igreja e, finalmente, se a família exercer uma hospitalidade atuante e promover a justiça e outras boas obras em serviço de todos os irmãos que sofrem necessidade, podem enumerar-se, entre as várias obras de apostolado familiar, as seguintes: adotar por filhos crianças abandonadas, receber com benevolência estrangeiros, coadjuvar no regime das escolas, auxiliar os adolescentes com conselhos e meios materiais, ajudar os noivos a prepararem-se melhor para o matrimônio, colaborar na catequese, auxiliar os esposos e as famílias que se encontram em crise material ou moral, proporcionar aos velhos não só o necessário, mas também fazê-los participar, com equidade, dos frutos do progresso econômico. As famílias cristãs, pela coerência de toda a sua vida com o Evangelho e pelo exemplo que mostram do matrimônio cristão, oferecem ao mundo um preciosíssimo testemunho de Cristo, sempre e em toda parte, mas sobretudo naquelas regiões em que se lançam as primeiras sementes do Evangelho ou em que a Igreja está nos começos ou atravessa alguma crise grave. 5. Pode ser oportuno que as famílias se unam em certas associações para mais facilmente poderem atingir os fins do seu apostolado. 6. Os jovens. 12. Os jovens exercem na sociedade de hoje um influxo da maior importância. 7. As condições em que vivem,
os hábitos mentais e até as relações com a própria família estão profundamente mudadas. É frequente passarem com demasiada rapidez a uma condição social e econômica nova. Por um lado, cresce cada vez mais a sua importância social e até política, por outro, parecem incapazes de assumir convenientemente as novas tarefas. Este acréscimo de influência na sociedade exige deles uma atividade apostólica correspondente. Aliás, a sua própria índole natural os dispõe para ela. Com o amadurecimento da consciência da própria personalidade, estimulados pelo ardor da vida e pela atividade transbordante, assumem a própria responsabilidade e desejam tomar a parte ativa que lhes compete na vida social e cultural. Se este zelo é penetrado pelo Espírito de Cristo e animado pela obediência e pelo amor para com os pastores da Igreja, podemos esperar dele frutos muito abundantes. Eles mesmos devem ser os primeiros e imediatos apóstolos da juventude e exercer por si mesmos o apostolado entre eles, tendo em conta o meio social em que vivem. 8. Os adultos procurem estabelecer com os jovens um diálogo amigo que permita a ambas as partes, superando a distância de idades, conhecerem-se mutuamente e comunicarem uns aos outros as próprias riquezas. Estimulem os adultos à juventude ao apostolado, primeiro pelo exemplo e, dada a ocasião, por conselhos prudentes e ajuda eficaz. E os jovens mostrem para com os mais velhos respeito e confiança. E, ainda que por natureza são inclinados a novidades, tenham, contudo, na devida estima aquelas tradições que são válidas. Também as crianças têm a sua própria atuação apostólica. Segundo as suas forças, são em verdade testemunhos vivos de Cristo entre os companheiros. O apostolado social. 13. O apostolado no meio social, isto é, o empenho em informar de espírito cristão a mentalidade e os costumes, as leis e estruturas da comunidade em que se vive, são incumbência e encargo de tal modo próprios dos leigos que nunca poderão ser plenamente desempenhados por outros. Neste campo, podem os leigos exercer um apostolado de semelhante para com semelhante. Aí completam o testemunho da vida pelo testemunho da palavra. 9. Nesse campo do trabalho, da profissão, do estudo, da residência, do tempo livre ou da associação, são eles os mais aptos para ajudar os seus irmãos. Os leigos realizam esta missão da Igreja no mundo, antes de tudo, por aquela coerência da vida com a fé, pela qual se tornam luz do mundo, pela honestidade nos negócios, com a qual a todos atraem ao amor da verdade e do bem e, finalmente, a Cristo e à Igreja, pela caridade fraterna que, fazendo-os participar das condições de vida, dos trabalhos, dos sofrimentos e aspirações de seus irmãos, prepara insensivelmente todos os corações para a ação da graça salutar, por aquela plena consciência da participação que devem ter na construção da sociedade, a qual os leva a esforçarem-se por desempenhar com magnanimidade cristã a atividade doméstica, social e profissional. Assim, o seu modo de agir penetra pouco a pouco no meio de vida e de trabalho. Este apostolado deve abranger todos aqueles que aí se encontram e não excluir nenhum bem espiritual ou temporal que possam fazer. Mas os verdadeiros apóstolos não se contentam só com esta ação e esforçam-se por anunciar Cristo ao próximo também por meio da palavra. E que muitos homens só por meio de seus companheiros leigos podem ouvir o Evangelho e conhecer Cristo. O apostolado na ordem nacional e internacional. 14. Um imenso campo de apostolado se abre na ordem nacional e internacional, em que são sobretudo os leigos os administradores da sabedoria cristã. Os católicos sintam-se obrigados a promover o bem comum na dedicação à pátria e no fiel cumprimento dos deveres civis, e façam valer o peso da sua opinião de modo a que o poder civil se exerça com justiça e as leis correspondam aos preceitos morais e ao bem comum. Os católicos peritos nos negócios públicos e firmes, como devem ser, na fé e doutrina cristã,
não recusem participar neles, uma vez que, exercendo-os dignamente, podem atender ao bem comum e, ao mesmo tempo, abrir caminho ao Evangelho. Empenhem-se os católicos em cooperar com todos os homens de boa vontade para promover tudo o que é verdadeiro, tudo o que é justo, tudo o que é santo, tudo o que é digno de ser amado. Confira Filipenses 4,8. Dialoguem com eles, indo ao seu encontro com prudência e bondade, e investiguem em conjunto o modo de organizar as instituições sociais e públicas segundo o espírito do Evangelho. Entre os sinais do nosso tempo, é digno de especial menção aquele crescente e inelutável sentido de solidariedade entre todos os povos que o apostolado dos leigos tem por encargo promover ativamente e converter em sincero e verdadeiro afeto fraternal. Além disso, devem os leigos ter consciência da realidade internacional e das questões e soluções, doutrinais ou práticas, que nela se originam, sobretudo quanto aos povos em desenvolvimento. 10. Lembrem-se todos aqueles que trabalham em nações estrangeiras ou lhes prestam auxílio, que as relações entre os povos devem ser um verdadeiro convívio fraterno em que ambas as partes simultaneamente dão e recebem. Aqueles, porém, que viajam ou por causa de obras internacionais, ou por negócios ou por motivo de descanso, lembrem-se que são também, em toda a parte, pregoeiros itinerantes de Cristo e procedam como tais. Capítulo 4. As várias formas do apostolado. Introdução. Apostolado individual ou associado. 15. Os leigos podem exercer a sua ação apostólica quer como indivíduos quer unidos em diversas comunidades e associações. Necessidade e natureza do apostolado individual. 16. O apostolado individual que deriva com abundância da fonte de uma vida verdadeiramente cristã. Confira Ju. 4,14. É origem e condição de todo o apostolado dos leigos, mesmo do associado, nem nada pode substituir. A este apostolado, sempre e em toda parte proveitoso e em certas circunstâncias o único conveniente e possível, são chamados e, por isso, obrigados todos os leigos, de qualquer condição, ainda que não se lhes proporcione ocasião ou possibilidade de cooperar nas associações. São muitas as formas de apostolado pelas quais os leigos edificam a Igreja, santificam o mundo e o vivificam em Cristo. A forma peculiar do apostolado individual, e sinal muito acomodado também aos nossos tempos, porque manifesta Cristo vivo nos seus fiéis, é o testemunho de toda a vida laical que flui da fé, esperança e caridade. Porém, pelo apostolado da palavra, em certas circunstâncias absolutamente necessário, os leigos anunciam a Cristo, expõem a sua doutrina, difundem-na segundo a sua própria condição e capacidade, e professam-na com fidelidade. Além disso, como cidadãos deste mundo, os leigos, ao cooperarem na construção e governo da ordem temporal, devem, na vida familiar, profissional, cultural e social, buscar, à luz da fé, normas de ação mais elevadas e manifestá-las aos outros oportunamente, conscientes de que assim se tornam cooperadores de Deus Criador, Redentor e Santificador, e lhe dão glória. Finalmente, vivifiquem os leigos a sua vida com a caridade e mostrem-no por obras na medida do possível. Lembrem-se todos que pelo culto público e pela oração, pela penitência, pelos trabalhos e livre aceitação das agruras da vida, pelas quais se conformam a Cristo paciente, confira 2 Coríntios 4,10, Colossenses 1,24. Podem atingir todos os homens e contribuir para a salvação de todo o mundo. O apostolado individual em circunstâncias especiais. 17. Este apostolado individual é urgentemente necessário naquelas regiões em que a liberdade da Igreja é gravemente impedida. Nestas circunstâncias dificílimas, os leigos, suprindo, na medida do possível, o sacerdote, põem em risco a própria liberdade e, às vezes,
a vida. Ensinam aos que os cercam a doutrina cristã, formam-nos na vida religiosa e na mentalidade católica, induzem-nos à frequência dos sacramentos e fomentam a piedade, sobretudo a eucarística. 1. O Sagrado Concílio dá graças desse fundo do coração a Deus que não deixa de suscitar, também em nossos dias, leigos de fortaleza heroica no meio das perseguições, e abraça-os com afeto paterno e ânimo agradecido. O apostolado individual tem especial campo de ação nas regiões onde os católicos são poucos e dispersos. Os leigos, que exercem nelas só apostolado individual pelas causas acima mencionadas ou por razões especiais, mesmo nascidas da própria atividade profissional, reúnam-se oportunamente para dialogar em grupos menores, sem forma estrita de instituição ou organização, de modo que sempre se manifeste aos outros o sinal da comunidade da Igreja como verdadeiro testemunho de amor. Deste modo, pela amizade e pela comunicação de experiências e com a ajuda espiritual mútua, fortalecem-se para superar as dificuldades da vida e da ação demasiado isolada e produzir mais abundantes frutos de apostolado. Importância das formas associadas. 18. Os fiéis são chamados a exercer o apostolado individual nas diversas condições da sua vida. Lembrem-se, contudo, que o homem é, por natureza, social, e que aprove ao Senhor unir um povo de Deus, confiram Pedro 2, 5-10, e num corpo. Confiram Coríntios 12,12, os que creem em Cristo. Portanto, o apostolado em associação responde com fidelidade à exigência humana e cristã dos fiéis e é, ao mesmo tempo, sinal da comunhão e da unidade da Igreja em Cristo que disse: onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18,20. Os fiéis exerçam, por conseguinte, o seu apostolado trabalhando para um só fim. 2. Sejam apóstolos assim nas suas comunidades familiares como nas paróquias e dioceses, as quais exprimem a índole comunitária do apostolado. Exerçam-no também nas associações livres que resolverem formar. O apostolado em associação é de grande importância também porque, nas comunidades eclesiais e nos vários meios, o apostolado exige com frequência ser realizado mediante a ação comum. As associações criadas para a ação apostólica comum fortalecem os seus membros e formam-nos para o apostolado. Além disso, distribuem ordenadamente e orientam o seu trabalho apostólico, de modo que se podem esperar daí frutos muito mais abundantes do que se agisse cada um por sua conta. Nas circunstâncias presentes, porém, é absolutamente necessário que se robusteça a forma associada e organizada do apostolado no campo de atividade dos leigos. É que só a estreita união das forças é capaz de conseguir plenamente os fins do apostolado de hoje e de defender com eficácia os seus bens. 3. Neste ponto é particularmente importante que o apostolado atinja também a mentalidade comum e as condições sociais daqueles a quem se dirige. Do outro modo, não poderão, muitas vezes, resistir à pressão da opinião pública ou das instituições. Multiplicidade de formas do apostolado associado. 19. Há uma grande variedade de associações de apostolado. 4. Umas propõem-se o fim apostólico geral da Igreja, outras, de modo particular, fins de evangelização e santificação. Outras, ainda, têm como fim animar cristamente a ordem temporal. Finalmente, algumas dão testemunho de Cristo, de modo especial, pelas obras de misericórdia e de caridade. Entre estas associações são de considerar, antes de mais, há aquelas que fomentam e promovem uma unidade mais íntima entre a vida prática dos membros e a sua fé. As associações não têm em si o seu fim, mas devem servir à missão que a Igreja tem de cumprir para com o mundo. A sua força apostólica depende da conformidade com os fins da Igreja e do testemunho cristão e espírito evangélico de cada um dos membros e de toda a associação. O dever universal da missão da Igreja,
dado o progresso das instituições e, ao mesmo tempo, o impulso do desenvolvimento da sociedade moderna, exige que as iniciativas apostólicas dos católicos aperfeiçoem cada vez mais as formas associadas no campo internacional. As organizações católicas internacionais conseguirão melhor o seu fim se as associações que as formam e os seus membros a elas se unirem mais intimamente, respeitada a devida relação com a autoridade eclesiásticas. 5. Os leigos têm o direito de fundar associações. 6. Governá-las, e, uma vez fundadas, dar-lhes um nome. Devese, contudo, evitar a dispersão de forças que se verifica se promovem, sem razão suficiente, novas associações e obras, ou se mantém, sem utilidade, associações ou métodos obsoletos. Nem sempre será oportuno que formas criadas numa nação sejam trasladadas, sem critério, para outras. 7. A ação católica. 20. Há não poucos decênios, em muitas nações, os leigos, cada vez mais consagrados ao apostolado, uniram-se em várias formas de ação e associação que, em união mais estreita com a hierarquia, se dedicaram e dedicam a fins especificamente apostólicos. Entre estas e outras instituições semelhantes mais antigas, merecem especial menção as que, seguindo embora diferentes métodos de ação, tendo sido justamente recomendadas e fomentadas pelos sumos pontífices e por muitos bispos, receberam deles o nome de ação católica e, com muita frequência, foram declaradas como cooperação dos leigos no apostolado hierárquico. 8. Quer tenham o nome de ação católica quer outro, estas formas de apostolado que exercem em nossos dias uma valiosa ação apostólica são constituídas pelo conjunto das seguintes características. A. O fim imediato de tais organizações é o fim apostólico da Igreja, isto é, ordenam-se à evangelização e santificação dos homens e à formação cristã da sua consciência, de modo a poderem imbuir do espírito do Evangelho as várias comunidades e os vários meios. B. Os leigos, cooperando a seu modo com a hierarquia, contribuem com a sua experiência, assumem a sua responsabilidade no governo destas organizações, no estudo das condições em que a ação pastoral da Igreja se deve exercer e na elaboração e execução dos planos a realizar. C. Os leigos agem unidos como um corpo orgânico, para que se manifeste com maior evidência a comunidade da Igreja e o apostolado seja mais eficaz. D. Os leigos, quer se ofereçam espontaneamente quer sejam convidados à ação e direta colaboração com o apostolado hierárquico, trabalham sob a superior orientação da mesma hierarquia, a qual pode sancionar essa cooperação com um mandato explícito. As organizações nas quais, a juízo da hierarquia, se encontram estas características tomadas em conjunto, devem ser consideradas ação católica, ainda que, por exigências de lugar ou de povos, assumam formas e nomes diversos. O Sagrado Concílio recomenda insistentemente estas instituições que correspondem, certamente, às necessidades do apostolado da Igreja em muitas nações, e convida os sacerdotes e leigos que nelas trabalham a tornarem cada vez mais realidade as características acima mencionadas e a cooperarem sempre fraternalmente, na Igreja, com as outras formas de apostolado. Apreço das associações. 21. Tenham-se na devida estima todas as associações de apostolado, mais aquelas que a hierarquia, segundo as necessidades do tempo e do lugar, louvar, recomendar ou mandar instituir como mais urgentes, devem ser tidas em alto apreço e ser promovidas pelos sacerdotes, religiosos e leigos, segundo a maneira que lhes é própria. Entre elas, porém, devem-se hoje contar sobretudo as associações ou agrupamentos internacionais de católicos, leigos que se entregam com título especial ao serviço da Igreja. 22. São dignos de especial honra e recomendação na Igreja aqueles leigos, solteiros ou casados, que se dedicam,
perpétua ou temporariamente, com a sua competência profissional, ao serviço das instituições e suas atividades. É de grande alegria para a Igreja que cresça cada vez mais o número de leigos que prestam o seu serviço às associações e obras de apostolado dentro da própria nação, ou no campo internacional ou, sobretudo, nas comunidades católicas das missões e das igrejas mais recentes. Recebam os pastores da Igreja estes leigos de bom grado e com ânimo reconhecido e esforcem-se porque a sua condição corresponda, quanto possível, às exigências da justiça, da equidade e da caridade, principalmente no que respeita ao seu honesto sustento e das suas famílias e porque recebam a necessária formação e sintam consolação e estímulo espiritual. Capítulo V. A ordem a guardar no apostolado. Introdução. O apostolado hierárquico, necessário na Igreja. 23. O apostolado dos leigos, quer ele seja exercido pelos fiéis individualmente quer em associação, deve-se integrar ordenadamente no apostolado de toda a Igreja. Mais ainda, a união com aqueles que o Espírito Santo pôs à frente da Igreja de Deus, confira Atos 20, 28, constitui elemento essencial do apostolado cristão. E não é menos necessária a cooperação entre as diversas iniciativas apostólicas, que devem ser convenientemente dirigidas pela hierarquia. Com efeito, para promover o espírito de união, que fará brilhar em todo o apostolado da Igreja a caridade fraterna e levará à consecução dos fins comuns evitando as emulações tão perniciosas, requer-se a estima recíproca de todas as formas de apostolado na Igreja, e a sua apta coordenação no respeito pela índole própria de cada uma. Isto é da máxima conveniência, quando uma determinada ação na Igreja requer a harmonia e cooperação apostólica de ambos os clérigos, dos religiosos e dos leigos. Relações com a hierarquia. 24. Compete à hierarquia fomentar o apostolado dos leigos, fornecer os princípios e os auxílios espirituais, ordenar para bem comum da Igreja o exercício do mesmo apostolado, e vigiar para que se conservem a doutrina e a ordem. O apostolado dos leigos admite diversos modos de relação com a hierarquia, segundo as suas várias formas e seus objetivos. Assim, existem na Igreja muitas iniciativas apostólicas nascidas da livre escolha dos leigos e dirigidas com o seu prudente critério. Em determinadas circunstâncias, a missão da Igreja pode realizar-se melhor por meio de tais iniciativas, e daí o serem com frequência louvadas e recomendadas pela hierarquia. 2. No entanto, nenhuma iniciativa apostólica se pode chamar católica se não tiver aprovação da legítima autoridade eclesiástica. Certas formas de apostolado dos leigos são expressamente reconhecidas pela hierarquia, de diversos modos. Além disso, a autoridade eclesiástica, tendo em conta as exigências do bem comum da Igreja, pode escolher de entre as várias associações e iniciativas apostólicas com um fim diretamente espiritual, algumas em particular, e promovê-las de um modo especial, assumindo sobre elas uma maior responsabilidade. Deste modo, a hierarquia, ordenando o apostolado de diversas maneiras segundo as circunstâncias, vai unindo mais intimamente ao seu próprio munus apostólico uma ou outra das suas formas, respeitando, porém, sempre a natureza e a distinção de ambas as partes, e sem com isso se tirar aos leigos a necessária liberdade de ação. Em vários documentos eclesiásticos se dá a este ato da hierarquia o nome de mandato. Finalmente, a hierarquia confia aos leigos certas tarefas mais intimamente ligadas ao munus pastoral, como exemplo, no ensino da doutrina cristã, em alguns atos litúrgicos e na cura de almas. Em virtude desta missão, os leigos ficam plenamente sujeitos à superior direção eclesiástica, no respeitante ao desempenho desse encargo. Quanto às obras e instituições da ordem temporal,
pertence à hierarquia eclesiástica ensinar e interpretar autenticamente os princípios morais que se devem aplicar nos assuntos temporais. Compete-lhe igualmente julgar, depois de bem considerar todas as coisas, e servindo-se do auxílio dos peritos, da conformidade de tais obras e instituições com os princípios morais e determinar o que for necessário para conservar e promover os bens de ordem sobrenatural. Ajuda que deve prestar o clero ao apostolado dos leigos. 25. Tanto os bispos como os párocos e demais sacerdotes de ambos os cleros devem ter presente que o direito e dever de exercer o apostolado são comuns a todos os fiéis, clérigos e leigos, e que também estes últimos têm um papel a desempenhar na edificação da Igreja. 3. Tratem, pois, fraternalmente com os leigos na Igreja e para a Igreja, e tenham deles cuidado especial nas suas obras apostólicas. 4. Para ajudar os leigos nas suas diversas formas de apostolado, escolham-se diligentemente sacerdotes idôneos e bem formados. 5. Os que se consagram a este ministério, por missão recebida da hierarquia, representam-na na sua ação pastoral. Fomentem, pois, as convenientes relações dos leigos com a mesma, permanecendo sempre fiéis ao espírito e doutrina da Igreja. Dediquem-se a fomentar a vida espiritual e o sentido apostólico das associações católicas que lhes foram confiadas. Assistam com prudente conselho às suas atividades apostólicas e favoreçam as suas iniciativas. Investiguem atentamente por meio do diálogo contínuo com os leigos quais as formas de tornar mais frutuosa a sua ação apostólica, e promovam o espírito de união dentro da mesma associação, e desta com as demais. Finalmente, os religiosos e as religiosas tenham em apreço as obras apostólicas dos leigos, consagrem-se de boa vontade a promover as obras destes, segundo o espírito e normas dos próprios institutos. 6. E procurem apoiar, auxiliar, e completar as funções sacerdotais. Certos meios que servem para a mútua cooperação. 26. Enquanto for possível, haja em todas as dioceses conselhos que ajudem a obra apostólica da Igreja, quer no campo da evangelização e santificação, quer no campo caritativo, social e outros, onde os clérigos e os religiosos colaborem de um modo conveniente com os leigos. Tais órgãos poderão servir para coordenar as diversas associações de leigos e suas iniciativas apostólicas, respeitando a índole e autonomia própria de cada uma. 7. Se for possível, haja também organismos semelhantes no âmbito paroquial, interparoquial, interdiocesano, bem como no plano nacional ou internacional. 8. Além disso, crie-se junto da Santa Sé algum secretariado especial para ajudar e impulsionar o apostolado dos leigos, como centro que, por meios aptos, forneça informações sobre as várias iniciativas apostólicas dos leigos, se dedique a investigar os problemas atuais neste campo, e preste ajuda com o seu conselho à hierarquia e aos leigos, nas suas obras de apostolado. Neste secretariado deverão participar os diversos movimentos e iniciativas apostólicas de leigos existentes em todo o mundo, colaborando com os leigos também os clérigos e religiosos. Cooperação com outros cristãos e não cristãos. 27. O comum patrimônio evangélico, e o dever comum do testemunho cristão que daí nasce, aconselham e com frequência exigem a colaboração dos católicos com os outros cristãos. Esta há de exercer-se pelos indivíduos e pelas comunidades, em atuações singulares e em associações, tanto no plano nacional como no internacional. 9. Os valores humanos comuns pedem com frequência uma cooperação semelhante dos cristãos, que procuram fins apostólicos, com outros que, embora não professem a religião cristã, reconhecem, contudo, esses valores. Por meio desta cooperação dinâmica e prudente. 10. De grande importância nas atividades temporais, dão os leigos testemunho de Cristo, Salvador do mundo,
e da unidade da família humana. Capítulo Via Formação para o Apostolado. Necessidade da formação para o apostolado. 28. A plena eficácia do apostolado só se pode alcançar com uma formação multiforme e integral. Exigem tanto contínuo progresso espiritual e doutrinal do próprio leigo, como as diversas circunstâncias de coisas, pessoas e encargos a que a sua atividade se deve acomodar. Esta formação deve se apoiar sobre os fundamentos afirmados e expostos por este sagrado concílio noutros lugares. Além da formação comum a todos os cristãos, não poucas formas de apostolado requerem uma formação peculiar e específica, por causa da diversidade de pessoas e circunstâncias. Princípios da formação dos leigos para o apostolado. 29. Uma vez que os leigos têm um modo próprio de participar na missão da Igreja, a sua formação apostólica recebe uma característica especial que lhe vem da mesma índole secular própria do laicado e da sua espiritualidade. A preparação para o apostolado supõe uma formação humana completa e adaptada à maneira de ser e circunstâncias próprias de cada um. Com efeito, o leigo, conhecendo bem o mundo atual, deve ser um membro da sociedade em que vive ao nível da sua cultura. Primeiro que tudo, aprendam leigo a realizar a missão de Cristo e da Igreja, vivendo da fé no mistério divino da criação e da redenção, guiado pelo Espírito Santo vivificador do povo de Deus, que impele todos os homens a amar a Deus Pai, e nele, o mundo e os homens. Esta formação deve ser considerada como fundamento e condição de todo e qualquer apostolado fecundo. Além da formação espiritual, requer-se uma sólida preparação doutrinal, teológica, ética e filosófica, de harmonia com a idade, condição e capacidade. Nem se descure de modo nenhum a importância da cultura geral e da formação prática e técnica. Para cultivar as boas relações humanas, é necessário promover os valores verdadeiramente humanos, a começar pela arte de conviver e cooperar fraternalmente, bem como a de estabelecer diálogo com os outros. Visto que a formação para o apostolado não pode consistir unicamente na instrução teórica, devem ir aprendendo gradual e prudentemente, desde o começo da formação, a ver, julgar e agir todas as coisas à luz da fé, a formar-se e aperfeiçoar-se com os outros por meio da ação e entrar assim ao serviço ativo da Igreja. 2. Esta formação, que deve aperfeiçoar-se continuamente por causa da crescente maturidade da pessoa humana e em razão da evolução dos problemas, exige um conhecimento cada vez mais profundo e uma ação adaptada. Ao realizar todas estas exigências da formação, devem ter-se sempre em conta a unidade e a integridade da pessoa humana, de tal modo que se ressalve e desenvolva a sua harmonia e equilíbrio. Deste modo, o leigo insere-se profunda e ativamente na própria ordem temporal, assumindo com eficiência a sua parte na solução dos seus problemas, ao mesmo tempo, como membro vivo e testemunha da Igreja, torna-a presente e ativa no meio das coisas temporais. 3. A quem pertence formar para o apostolado. 30. A formação para o apostolado deve começar desde os princípios da educação infantil. Sejam, porém, iniciados no apostolado e imbuídos deste espírito particularmente os adolescentes e os jovens. Esta formação deve ser aperfeiçoada durante toda a vida, de acordo com as exigências dos encargos assumidos. E claro, portanto, que aqueles a quem compete educar cristãmente têm igualmente o dever de formar em ordem ao apostolado. Pertence aos pais ir dispondo os filhos, desde a infância, para conhecerem o amor de Deus por todos os homens, e ir-lhes inculcando pouco a pouco, sobretudo com o exemplo, a preocupação pelas necessidades materiais e espirituais do próximo. Que toda a família se torne, pois, na sua vida íntima, como que um estágio do apostolado. Além disso, as crianças devem ser educadas de tal modo que, transcendendo os limites da família,
se abram tanto às comunidades eclesiais como às civis, sejam de tal modo integradas na comunidade local da paróquia que nela possam tomar consciência da sua qualidade de membros vivos e ativos do povo de Deus. Os sacerdotes, porém, na catequese e na pregação, na direção espiritual, bem como em outras atividades pastorais, tenham em conta a formação em ordem ao apostolado. Compete também às escolas, colégios e outras instituições católicas destinadas à formação, fomentar nos jovens o sentido católico e a ação apostólica. No caso de faltar esta formação, quer seja porque os jovens não frequentam essas escolas, quer por outra causa, então cuidem mais dela os pais, os pastores de almas e as associações apostólicas. Os professores, porém, e os educadores, que, por vocação e ofício, exercem uma superior forma de apostolado dos leigos, estejam impregnados da ciência necessária e das técnicas pedagógicas, para poder realizar eficazmente essa educação. Do mesmo modo, os grupos e as associações de leigos, quer se dediquem ao apostolado, quer a outros fins sobrenaturais, devem fomentar com diligência e assiduidade a formação para o apostolado, segundo o próprio fim e modalidades. 4. São elas, muitas vezes, o caminho ordinário de uma preparação conveniente em ordem ao apostolado. Com efeito, nelas se realiza uma formação doutrinal, espiritual e prática. Os seus membros, constituindo pequenos grupos com os companheiros e amigos, consideram os métodos e os frutos da sua atividade apostólica, e confrontam com o Evangelho a sua vida cotidiana. Deve-se orientar esta formação de modo a ter-se em conta todo o apostolado dos leigos, que deverá ser exercido não só entre os grupos das associações, mas também em todas as circunstâncias, através de toda a vida, sobretudo profissional e social. Mais ainda, cada um deve preparar-se ativamente para o apostolado, o que se torna mais urgente na idade adulta. Com efeito, à medida que se avança na idade, revela-se mais cada um e assim pode descobrir melhor os talentos com que Deus enriqueceu a sua alma, e exercitar mais eficazmente os carismas que lhe foram dados pelo Espírito Santo para bem dos seus irmãos. Formação específica para o apostolado. 31. As diversas formas de apostolado exigem também uma preparação particularmente adequada. A. Quanto ao apostolado em ordem à evangelização e santificação dos homens, devem os leigos receber uma formação especial para estabelecerem o diálogo com os outros, quer crentes quer não crentes, e comunicarem a todos a mensagem de Cristo. 5. Como, porém, em nossos dias se vão espalhando largamente por toda parte várias formas de materialismo, até mesmo entre os católicos, convém que os leigos não só aprendam com maior diligência a doutrina católica, especialmente aqueles pontos que são objeto de controvérsia, mas também deem testemunho de vida evangélica contra qualquer forma de materialismo. B. Quanto à edificação cristã da ordem temporal, sejam os leigos bem instruídos sobre o verdadeiro significado e valor dos bens temporais, quer em si mesmos considerados, quer no que diz respeito a todos os fins da pessoa humana. Exercitem-se no reto uso das coisas e na organização das instituições, atendendo sempre ao bem comum segundo os princípios da doutrina moral e social da Igreja. Aprendam os leigos, antes de mais, os princípios da doutrina social e as suas conclusões, de modo a tornarem-se aptos quer para prestarem o seu contributo ao progresso da doutrina quer para aplicá-los convenientemente aos casos particulares. 6. C. Visto que as obras de caridade e misericórdia dão um esplêndido testemunho de vida cristã, deve também a formação apostólica levar ao seu exercício, para que os fiéis aprendam, logo desde a infância, a compadecer-se dos pobres e necessitados e a ajudá-los com generosidade. 7.
Meios de formação. 32. Para os leigos consagrados ao apostolado, existem já muitos meios, por exemplo, sessões, congressos, recolecções, exercícios espirituais, reuniões frequentes, conferências, livros, revistas para se conseguir um mais perfeito conhecimento da Sagrada Escritura e da doutrina católica, para alimentar a vida espiritual e ainda para conhecer o estado do mundo e para encontrar e cultivar métodos adaptados. 8. O Sagrado Concílio alegra-se com essas iniciativas, já florescentes nos ambientes em que este se exerce. Para este fim foram também criados centros ou institutos superiores que já produziram ótimos frutos. O Sagrado Concílio alegra-se com essas iniciativas, já florescentes em algumas partes, e deseja que se promovam noutros lugares onde forem necessárias. Criem-se, além disso, centros de documentação e de estudo não só de teologia, mas também de antropologia, psicologia, sociologia, metodologia, para fomentar mais as qualidades dos leigos, homens e mulheres, jovens e adultos, em todos os campos do apostolado. Exortação à generosidade. 33. Por isso, o Sagrado Concílio pede instantemente no Senhor a todos os leigos que respondam com decisão de vontade, ânimo generoso e disponibilidade de coração à voz de Cristo, que nesta hora os convida com maior insistência, e ao impulso do Espírito Santo. Os mais novos tomem como dirigido a si de modo particular este chamamento, e recebam-no com alegria e magnanimidade. Com efeito, é o próprio Senhor que, por meio deste Sagrado Concílio, mais uma vez convida todos os leigos a que se unam a ele cada vez mais intimamente, e sentindo como próprio o que é dele. Confira Filipenses 2,5, se associem à sua missão salvadora. É ele quem de novo os envia a todas as cidades e lugares aonde há de chegar. Confira Lucas 10,1, para que, nas diversas formas e modalidades do apostolado único da Igreja, se tornem verdadeiros cooperadores de Cristo, trabalhando sempre na obra do Senhor com plena consciência de que o seu trabalho não é vão no Senhor. Confiram Coríntios 15,28. Vaticano, 18 de novembro de 1965. Papa Paulo VI. Transformado em audiobook por Católico Formado e Informado e Católico Preparado.